Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais, com o livro Palavra de Vida Eterna, que faz alusão ao Novo Testamento, que faz alusão à Bíblia. Hoje nós estamos chegando no capítulo 3, Evitando a Tentação. E aqui é curioso que nós vamos ler hoje um trecho que a gente tanto fala, do vigiar e orai. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje, porque esse texto aqui faz alusão à passagem de Marcos, no capítulo 14, versículo 38, que Jesus disse: Vigiai e orai para não entrardes em tentação. Vigiar não quer dizer apenas guardar. Significa também precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar, afirma igualmente trabalhar e defender-se. Orar, a seu turno, não exprime somente adorar e aquietar-se, mas, acima de tudo, comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz, e com o divino amor, que é serviço infatigável no bem. Tudo o que repousa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade. O tesouro escondido transforma-se em candeia de usura. A água estagnada cria larvas de insetos patogênicos. Não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo à luta com que a terra te desafia. Inteligência parada e mãos paradas impõe paralisia ao coração, que da inércia cai na cegueira. Vibra com a vida que escoa, sublime, ao redor de ti, e trabalhe infatigavelmente dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar para não cairmos em tentação. Então é Marcos 14, versículo 38. Eu peguei um pouquinho maior aqui, eu peguei do 32 até o 38, para entender todo o contexto que ele estava falando. Então Jesus caminhava, ele dizia assim, que eles caminhavam com seus discípulos, e dizia, eles chegaram a um lugar chamado Getsêmani. Então Jesus disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou rezar. Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar com medo e angústia. Então disse a eles: minha alma está numa tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se por terra e pedia que, se fosse possível, aquela hora se afastasse dele. E ele rezava: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Depois, Jesus voltou, encontrou os 3 discípulos dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo. Você não pôde vigiar nem sequer 1 hora? Vigiem e rezem para não cair na tentação, porque o espírito está pronto para resistir, mas a carne é fraca. Veja, eu li um trecho maior para a gente dar um entendimento nesse orar e vigiar que Jesus nos fala. O texto já começa dando várias definições, né? Que não é somente vigiar, não quer dizer apenas guardar, significa também precaver-se, ou seja, ser precavido, né, ter aquela atenção, as condições, um planejamento daquilo que você vai fazer e cuidar. E quem diz cuidar afirma igualmente trabalhar e defender. Então olha quantas definições ele dá. E o trabalhar na doutrina espírita a gente entende que é o quê? É uma atividade útil, fazer alguma coisa útil em prol do outro, em prol de si mesmo, mas que exemplifique, que seja no bem fazer. Né? O orar a seu turno não exprime somente adorar e aquietar-se, mas acima de tudo comungar com o poder divino, que aí a gente vai ver essa nossa conexão com as coisas do alto, essa nossa ligação. E Jesus sabia da traição de Judas, que ele se passaria por tudo aquilo, mas ele estava pressentindo aquele momento já e ficou angustiado. E aí ele pede para que Pedro, Tiago e João vigiassem e orassem. Mas os 3 dormiram em menos de 1 hora. Ou seja, acabaram, pela condição de estarem com Jesus, pela condição, talvez, pelo cansaço físico, acabaram relaxando e descansando. E por isso Jesus os alerta para que eles não caíssem nessa tentação do sossego, porque a gente confunde paz com sossego, não é verdade? Então eles sossegaram e relaxaram. E aí é que Jesus relata que o espírito está pronto para resistir, mas a carne é fraca. A carne cede
aos caprichos, muitas das vezes, às tentações que nos cercam. E aí, ele também vai nos ensinar, Jesus, através da prece do Pai Nosso, não nos deixes cair em tentação. Né? Então, ou seja, o orar e vigiar deve ser seguido a todo momento. E principalmente na nossa oração, na nossa prece, na nossa reza. Dá o nome que você quiser. Então aí você vê a importância da atenção, do vigiar, do precaver-se, do cuidar-se, que ele está falando aqui no texto, e isso que Jesus nos coloca. Por quê? A tentação aparece para todos nós diariamente, a todo momento. Seja a tentação na ira, seja a tentação da cólera, seja a tentação da avareza, seja a tentação da mesquinharia, do egoísmo. Inúmeras vezes, a todo momento a gente está sendo bombardeado por essas tentações para quê? Para sair do caminho do bem e ir fazendo o mal. E aí que está uma grande questão. Como você acha que a tentação chega para você? Você acha que a tentação vem que nem um monstro, cheio de garras, dentes feios, um olhar horripilante? Nada disso. Claro que não. A tentação chega por nós numa frase bonita, numa sedução. Ela vem tentando nos seduzir. A preguiça, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Fica sentado no sofá. Mas eu não vou lá no centro hoje, está meio frio. Olha a tentação me consumindo aí. Mas é que está frio. Mas você não tem uma blusa para vestir? Graças a Deus você não tem 2 pernas para caminhar, você não tem um carro que possa te levar. Vai percebendo como, quando é para fazer, eu estou dando exatamente uns exemplos simples, o simples fato de ir ao centro espírita, ou o simples fato de fazer uma caridade, que seja, vou lá dar uma palavra de conforto para um amigo que não está muito bem, que aconteceu alguma coisa na família dele, ele está triste, enfim, o que seja. E aí a tentação vem e te pega. A tentação vem e me pega. Então, eu fiz até uma analogia aqui, quando eu fiz o texto, de lembrar de histórias lúdicas que a gente aprendeu na infância e que vê como pega. Como a gente é tentado, né? E eu trouxe aquela fábula da Branca de Neve e os 7 anões, né? O que acontece com a Branca de Neve? Ela é seduzida. Por quê? A bruxa que leva para ela o quê? Uma maçã. Mas a maçã, o conteúdo da maçã era envenenado. Mas o que ela fez com aquela maçã? Ela se apresentou de uma forma beleza, de uma forma linda, de uma forma suculência para ela, que chamou a atenção na mão daquela bruxa. Ou seja, ela esqueceu, ela deixou de ser precavida em todo o redor, ela deixou de ser atenciosa nas condições que era ofertada aquela maçã, e naquela mágica, naquela beleza, naquela ilusão, ela comeu a maçã que estava envenenada. Né? É lógico, isso é um conto lúdico, mas serve para nos chamar a atenção. Eu uso como exemplo aqui, como no nosso dia a dia. Como a gente é tentado, muitas das vezes, a ir para um caminho que não é o mais correto. Como eu disse, às vezes eu sou avarento, não vou dar nada para ele porque ele me fez isso. Olha a vingança voltando, eu sou tentado a todo momento. A todo momento vem chegando uma tentação para me derrubar, para puxar meu tapete, para que eu não exerça aquele bem que eu ia fazer, mas por algum motivo eu deixei de cumpri-lo. Eu fui tentado. E quantas vezes Jesus também não foi tentado? Jesus foi tentado inúmeras vezes. Né? Ele mesmo falava que ele era tentado. Inúmeras questões, até sobre a questão, quando foi questionado sobre dar de César o que é de César, né? Sobre impostos, o que Jesus tinha a ver com aquilo, e ele dá exatamente essa resposta. Ele disse, dai de César o que é de César, dai de Deus o que é de Deus, como quem diz, eu estou preocupado com as coisas do alto. Vocês resolvem essas coisas. Agora, presta atenção no lado espiritual, aí a importância da vigilância, né? Não é viver desconfiando de tudo e de todos, a ideia não é essa, mas é prestar atenção se aquela sedução, se aquilo que está me atraindo, mais adiante não está numa consequência não boa. É isso que eu tenho que ficar atento. Né? Em quantas ocasiões na nossa vida aparece também, como apareceu de forma lúdica ali para a Branca de Neve, aparece para nós também. Como eu disse, a todo momento, é uma mensagem que chega, uma ligação que a gente recebe, é uma conversa que a gente tem com um conhecido, com um parente, com um amigo, que pode me tentar, que pode me seduzir, que desperta em mim o quê? Aquela coisa não tão boa, aquela intenção não tão louvável, como se diz, né? E quem também não caiu em tentação como Pedro? Pedro negou Cristo por 3 vezes, né?
Jesus disse, você vai me negar, Cristo. Ele, não, eu não vou negar o Senhor jamais. Não, e ele negou. Quando foram perseguir Jesus, tá, e perguntaram para ele se ele conhecia Jesus, ele negou Jesus por 3 vezes. Por quê? Medo de ser morto. Não é? Medo de ser morto, medo de ser assassinado. Mas aí a gente percebe o quê? Que Pedro esqueceu da lição da vida eterna que Jesus havia lhe ensinado. Mas que era natural. E Jesus não puniu, não o condenou por causa disso. Por quê? Compreensível. Né? E aí, a prece dissolve todo o mal que vai me envolver. A prece vai me ajudar a raciocinar, a serenar aquelas tentações, aquele sentimento interno de ser aquele que não é tão bom, e me refletir e falar, estou me desviando do caminho. É a prece que nos encoraja a seguir adiante, ainda que temamos, ainda que nós tenhamos medo, mas ela é a força que nós precisamos para não esquecer que nós estamos sempre amparados pelo bem quando fazemos uma prece. Daí a importância do orar e vigiar. Certo? E aí, qual a sua reflexão sobre o tema de hoje? Semana que vem a gente se vê, ok? Um abraço e boa semana. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.